Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Zacarias capítulo 10. Esse capítulo vai ser para você como a chuva que cai num momento de sequidão no meio do deserto. Você já imaginou? Você morrendo de sede e de repente o Senhor manda uma chuva e você se refrigera naquela chuva, porque é Ele que manda a chuva nessa terra. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Zacarias capítulo 10. Peça ao Senhor a chuva de primavera, porque é o Senhor quem faz o trovão, é Ele quem manda a chuva, é Ele que dá as plantas do campo. Aleluia! Se você é de repente um agricultor, ou se você é alguém que está vivendo num lugar que precisa desesperadamente de chuva, você agora já sabe a quem recorrer. Você já sabe a quem pedir. E não é só uma chuva física. O Senhor pode mandar uma chuva na tua vida de bênçãos, uma chuva espiritual, uma chuva que vai causar um refrigério na sua alma. Sabe aquela alma ressequida, aquela alma que está infeliz, aquela alma que está perdida, uma alma que não sabe mais o que fazer com ela? Tamanha é a solidão, tamanha é a tristeza, tamanha é a decepção, tamanha é a opressão, tamanha é o cansaço. Aí você pede essa chuva e o Senhor manda essa chuva linda para o seu coração, viu? E Ele vai encher o seu coração de alegria, Ele vai encher o seu coração daquilo que você mais precisa, da paz. A paz que o Senhor tem para dar e que ninguém nesse mundo pode te dar. Então, além da chuva física que refrigera o nosso corpo, o Senhor pode te encher de chuvas espirituais para serem bênção para a sua alma. Aleluia! Começa muito bem o capítulo de Zacarias. Ele diz assim: porque os ídolos, não existe quase nenhum capítulo dessa palavra, desde Gênesis até Apocalipse, que o Senhor não fale dos ídolos. Aqueles famosos ídolos, né? De pedra, de pau, de barro, de ouro, de madeira, ou sei lá do que as pessoas gostam, né? De pedir para aquelas coisas lá a ajuda do Senhor. O Senhor não pode te ajudar com aquilo. É só o Senhor, Ele é Espírito, entenda. Deus é Espírito, o Espírito de Deus não pode ser traduzido num pedaço de pau, numa pedra, num pedaço de madeira. Entenda isso de uma vez por todas. Porque os ídolos falam mentiras, ele diz. Os adivinhadores, sabe esses adivinhadores que as pessoas adoram consultar? Têm falsas visões, contam sonhos enganosos. O consolo que trazem é vão. Qualquer consolo que você for buscar fora do Senhor é em vão. Só o Senhor pode ser o seu consolador, porque o Espírito Santo de Deus diz que Ele é o Consolador. Aleluia! Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Sabe quem é o nosso pastor? O Senhor é o nosso pastor, o nosso ajudador, o nosso consolador. Peça a Ele, peça somente a Ele, dobre-se somente a Ele, sirva somente a Ele e você encontrará respostas para a sua vida. Você vai encontrar descanso para a sua alma, refrigério para o seu coração. Tão cansado, tão aflito, tão sem compreender por que as coisas estão acontecendo assim, tão enganosamente, tão errado na sua vida. Peça ao Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te abrir portas onde não há portas e vai fechar portas onde ninguém pode fechar. Amém? Contra os pastores, diz o Senhor, acendeu a minha ira. Contra os líderes eu vou agir. Naquela época, os pastores daquele lugar estavam corrompidos, os líderes estavam corrompidos, eles tinham se voltado para adorar deuses estranhos, para adorar deuses daquelas nações, sendo que eles conheciam o Deus verdadeiro que pode todas as coisas, que os tinha guiado pelo deserto, que tinha dado eles maná, tinha dado pão, tinha mandado chuva, tinha aberto o mar, tinha feito maravilhas. E eles estavam se dobrando a deuses estranhos, a deuses que o Senhor nunca mandou que eles servissem.
porque o Senhor dos exércitos cuida do seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Sabe aquele cavalo lindo da batalha? Esse é o Senhor, né? Ele é o seu pastor. Dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Sabe quem é a pedra fundamental? É o Senhor Jesus. Sabe quem é a estaca da tenda? É o Senhor Jesus. Sabe quem é o arco da batalha? É o Senhor Jesus. E os governantes que estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão, derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. O Senhor estará conosco quando você o convidar para lutar as suas batalhas, quando você o aceitar como o único suficiente salvador da sua vida. Ele vai pegar as suas lutas, essas coisas que você não pode resolver, que os homens não têm solução. O Senhor as tem. O Senhor tem solução para o seu problema. O Senhor tem vitória para a sua vida. Basta que você faça a sua parte. E a sua parte é muito simples. É aceitá-lo, é reverenciá-lo, é viver, é cumprir aquilo que ele pede para você, que ele tem falado a Bíblia toda, que ele deseja que nós sejamos humildes, mansos, e prontos a servir ao próximo. Não sejamos enganadores, não sejamos pessoas egoístas, pessoas soberbas, porque a soberba, como diz a palavra de Deus, ela precede a ruína. Se você se sentir alguma coisa nessa terra, saiba que você está bem próximo de cair no abismo, porque a soberba precede a ruína, viu? E diz assim, ó: assim eu fortalecerei a tribo de Judá, assim eu salvarei a casa de José. Ele está falando das duas tribos de Israel, né? A do sul e a do norte. Eu os restaurarei. Sabe por quê? Porque eu tenho compaixão deles. O Senhor tem compaixão de nós, Ele tem compaixão de você. Ele não olha para o seu sofrimento e fica imune diante dele, falando: eu não vou fazer nada com relação a isso. Ele só não vai fazer se você não o autorizar. Se você é o único que pode autorizar o Senhor a agir na sua vida. Ele não pode agir sem a sua autorização. A palavra de Deus: bata na porta e ela vai se abrir. Clama e eu vou te responder. Pede e eu vou te ouvir. Se você não pede, se você não clama, se você não abre a porta, ele não pode. Tem que ter um passo seu em direção a ele, para que ele possa dar o outro passo em direção a você. Ele não pode agir sem a sua autorização. Olha que coisa, um Deus poderoso, dono do céu, da terra, que a natureza obedece, que o céu obedece, o sol obedece, o mar obedece, mas ele quer a sua autorização para agir na sua vida. Faça isso hoje. Autorize-o. Fala: Senhor, toma as rédeas da minha vida. Pode fazer o que o Senhor quiser. Entra aqui na minha casa. Muda tudo de lugar, transforma tudo, muda móveis, muda tudo, Senhor. Eu quero ser transformado. Eu preciso de transformação. Diga isso para o Senhor. Só assim Ele pode começar a agir na sua vida. Caso contrário, Ele vai ficar sem... Porque se Ele agir na sua vida sem a sua autorização, Ele vai contra a palavra dEle. E Ele não faz nada contra a palavra dEle. O Senhor, Ele anda segundo a palavra que Ele mesmo deixou. Amém? Eu fortalecerei a tribo de Judá, eu salvarei a casa de Jacó, eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado. Você se lembra que em alguns capítulos aí o Senhor os rejeitou, falou: eu não quero ser mais seu Deus, eu não quero mais que vocês sejam meu povo, porque aquele povo era obstinado demais, como nós somos, como a alma humana é. Porque o povo de Israel, na verdade, representa o coração do homem. O coração do homem é obstinado, o coração do homem quer declarar a independência de Deus. Depois, quando ele se vê ele incapacitado diante de uma situação, aí ele quer que Deus resolva, mas ele não deu essa autorização para Deus. Ele não buscou o Senhor quando tinha que buscar, ele não falou com o Senhor quando tinha que falar, ele não se curvou quando ele tinha que se curvar, e aí ele fica exigindo, querendo exigir favor. Primeiro ele tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte primeiro, depois o Senhor.
com certeza faz a dele, porque ele não é um Deus de mentira, ele não é um homem que se arrependa daquilo que fala, aquilo que ele falou, ele vai cumprir, e se ele falou que ele vai mudar a sua vida, é porque ele vai, e se essa palavra diz que o Senhor, quando entrar na sua vida, pode transformar a sua vida, você pode acreditar nisso, ele pode e ele quer. Mais do que poder, ele quer transformar, porque o Senhor, ele não tem prazer na nossa condenação, ele não tem prazer na nossa desgraça, ele não tem prazer que nós sejamos condenados. O Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força, é que nós sejamos salvos. Ele quer que todos sejam salvos. É você que está recusando a salvação, mas ele quer te salvar. Ele continua querendo, desde lá de Gênesis, a única intenção do Senhor é salvar. Amém? Ele diz assim: eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e eu lhes responderei. Olha o que ele está dizendo para você hoje. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu vou te responder. Peça, peça e eu vou te dar. Bate e a porta vai se abrir. Amém? Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Esse vinho que o Senhor fala, não é esse vinho que o pessoal acha que é uma bebida forte, que vai mexer com a sua cabeça, que vai deixar você bobinho. Não! O vinho que o Senhor fala, o vinho novo, o vinho do Espírito Santo, é o Espírito visitando sua alma, visitando seu corpo. Depois que você receber esse vinho novo, nunca mais você vai precisar do vinho velho para ser feliz, porque o vinho novo é muito melhor. Acredite, o Senhor é o nosso vinho novo. Por isso que às vezes a palavra a pessoa mistura, né? O Senhor, eu não gosto nem de falar de bebida, já fui criticada aqui no canal, mas todo mundo sabe a minha posição, né? Nós somos contra a bebida, porque nós queremos santidade. E a santidade, quer você goste ou não goste, quer você queira ou não queira, tá ligada intimamente à bebida forte. Quem quer ser santo, quem quer ser separado, quem quer ser instrumento, quem quer ser usado nas mãos do Senhor, não pode estar perto da bebida forte. Amém? Isso é o meu ponto de vista, eu não quero debater isso com ninguém. Isso é o que a minha comunidade, meus pastores pregam, é o que eu acredito, é o que eu quero viver para a minha vida. E se você não quer, você fica à vontade. Eu só estou dando aquilo que o Espírito Santo revela para nossa comunidade, para nossa igreja. E que eu creio que é pelo Espírito que eu estou falando isso para você. Aparte-se da bebida. A bebida não traz nenhum benefício. Esse vinho novo que o Senhor está falando é o vinho do Espírito Santo. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Eles serão numerosos como antes. Sabe que quando ia começar uma guerra, o Senhor assobiava, eles assobiavam para ajuntar, e o Senhor estava falando: eu vou assobiar de novo, eu vou juntar vocês de todas as nações, eu vou trazer vocês todos juntos para esse lugar, porque é assim que o Senhor faz. Está preparado para ouvir o assobio do Senhor? Ele vai assobiar no seu ouvido aqui, no seu ouvido espiritual. Não no seu ouvido carnal, no seu ouvido espiritual. Ele vai assobiar e ele vai juntar você com o povo dele que anda nessa terra. Se você quiser ouvir, né? Embora eu os tenha espalhado por entre os povos de terras distantes, eles vão se lembrar de mim, criarão seus filhos e voltarão. Olha o que o Senhor está dizendo. Naquela época Israel estava desolado, Israel estava todinho destroçado, estava cada um para um lado, eles haviam sido espalhados entre os assírios, entre os babilônios, cada um estava para um lado, porque eles haviam sido levados cativos por várias nações. Mas o Senhor disse: fica lá, aonde eu coloquei você, mas um dia eu vou assobiar e eu vou juntar todos. E hoje ele disse: não vai haver lugar para o Senhor ajuntar-nos todos em Israel, né? Porque vai ficar muito pequeno, porque hoje, se você somar o exército de Deus nessa terra, você vai ver que são incontáveis, porque são povos, tribos, línguas e nações que confessam o nome do Senhor Jesus. Como que ele vai ajuntar todo mundo no mesmo lugar? Ele vai ajuntar todo mundo no mesmo Espírito. Ele vai ajuntar todo mundo em Cristo Jesus. Amém? Esse ajuntamento espiritual já está acontecendo. A igreja de Cristo está se unindo para se tornar uma só. O corpo de Cristo já está sendo moldado nessa terra para que o Senhor venha buscar a sua igreja.
Aleluia. Eu os farei retornar do Egito, eu vou ajuntá-los de volta da Assíria, eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. Ah, o bálsamo de Gileade, os cedros do Líbano, né? O Senhor vai trazer, e mesmo assim, não haverá espaço suficiente para eles. Olha que lindo o que eu tô falando. Vai ser tanta gente, tanta gente, tanta gente, que não vai ter espaço. Aquele local vai ficar pequeno. Por quê? Porque não vai, são povos, tribos, línguas e nações, o mundo inteiro olha para Jesus, está congregado em Jesus, está firmado na pedra, na rocha da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Passarei pelo mar da aflição, ferirei o mar revoltoso e as profundezas do Nilo se secarão. Ele está lembrando o povo de quando ele os fez atravessar aquele mar que os separava do Egito. O Senhor abriu o mar. Aleluia. Ele disse, eu vou ferir o mar revoltoso, como o Senhor fez, né? O Senhor Jesus acalmou a tempestade. As profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido. O poder do Egito vai ser derrubado. Todo aquele soberbo, aquele arrogante, aquele orgulhoso, aquele que se acha poderoso, grande nação, grande homem, grande sei lá o que, vai ser, todos serão derrubados, porque na presença do Senhor nós somos só um pozinho. Ah, minha pastora costuma dizer, você é pozinho de Jeová. Aleluia, mas é um pozinho importante, viu? É um pozinho importante. Eu os fortalecerei no Senhor, em meu nome marcharão, diz o Senhor. Marchemos por Jesus. Entramos agora, entramos buscando a terra prometida, não é verdade? Nós não estamos em direção à terra prometida como fizeram aqueles homens lá no deserto, quando se deixaram o Egito. Então nós agora também estamos marchando para a terra prometida, e a terra prometida chama-se Jesus. Vamos marchar, meu povo? Esse capítulo aqui é bonito, hein? Eu sabia que ele ia ser bonito. Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, eu não quero, eu não tinha pensado em nada. Eu falei, Senhor, eu quero ficar, me despide de mim, eu quero que o Senhor fale com o seu povo. E olha quanta coisa bonita o Senhor falou para nós, né? Nessas linhas aqui, marche, continue marchando, não desista da sua jornada, não desista de lutar pela causa do Senhor, porque a causa do Senhor é a única que vale a pena lutar. As batalhas, como diz o apóstolo, é combati o bom combate, segui a carreira, guardei a fé, guarde a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Um abraço e até amanhã com Zacarias capítulo 11.